Mundo patrístico. Continuamos a nossa peregrinação pelas 42 paradas, ou pelos 42 degraus, se posso dizer assim, 42 etapas da alma rumo à terra prometida. A próxima etapa da alma é chamada Geradá, ou a pessoa que se torna competente. Deus nos capacita para sermos ministros da nova aliança, diz a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Santo Agostinho dirá algo muito interessante sobre isso, que aqueles que estão no caminho, Deus os capacita. Aqueles que estão parados, como podem ser capacitados, não é? Então Agostinho diz, Deus não escolhe nem chama os capacitados, mas no caminho capacita aqueles que ele chama. Veja que muitas coisas boas acontecem no caminho. Por isso que uma das chaves para entender esse texto de Origens é entender o povo de Deus como um povo que caminha. Veja que os leprosos foram curados enquanto caminhavam no caminho, né? E o caminho é onde acontecem as coisas boas de Deus, né? As bênçãos de Deus acontecem quando o homem resolve caminhar. Então, Geradá, pessoa competente. A pessoa torna-se competente, torna-se capacitada para tornar-se ministro da nova aliança. 22ª parada é Makelot. Desde o princípio, é a tradução, a contemplação é possível quando consideramos o princípio das coisas, o arqué, o princípio de tudo, onde tudo começa. Então, Makelot significa olhar o princípio, a origem das coisas. Deus está no princípio de todas as coisas. Isso é uma grande sabedoria a ser aprendida, não é? Contemplar o princípio de tudo, o arqué de todas as coisas. Próxima etapa é o Tajat, ânimo e paciência nos sofrimentos, o ensinamento sobre a vida. De fato, não é? Ânimo e paciência. Ânimos é caminhar com a alma, não é? Não deixar a alma no caminho. Patio scienza, em latim. Paciência é a ciência do sofrimento, é saber passar por momentos difíceis com sabedoria. Quando um momento difícil vem à nossa vida, ele vem sempre de mãos dadas com a sabedoria. Se você chuta aquele momento e não vive aquele momento como deve ser vivido, você chutou também a possibilidade de evoluir, de progredir, de amadurecer certos pontos na sua vida. Então, Tajat é ânimo e paciência nos sofrimentos, um ensinamento sobre a vida. Depois, o próximo ponto será Taraj, que é contemplação do admirável, experiência de êxtase. Aprender a contemplar a Deus. Então a alma deverá ter esses momentos de contemplação se quiser progredir. Sem a contemplação, sem esses momentos de contemplar o eterno, nós não vamos progredir. Taraj, contemplação daquilo que é admirável, êxtase da alma. Próximo ponto, 25, é Mitkah. Mitkah é morte nova. Se morremos com Cristo, com ele viveremos. 2 Timóteo 2,11. Veja que os textos dos padres da igreja estão sempre cheios de citações da Bíblia. A origem não podia ser diferente, como escritor antigo. Cada parágrafo tem ali 2, 3, 4 citações, porque eles eram pessoas que passeavam na Sagrada Escritura com muita facilidade, não é? Se morremos com Cristo, diz Orígenes e diz a palavra também, com ele viveremos. A morte na vida cristã deve ser algo contínuo. Devemos todos os dias morrer um pouquinho, se quisermos estar vivos para as coisas de Deus. Ser vivos ou viver com o vivente por excelência que é Cristo. Quem quiser viver ao lado do vivente deve fazer morrer em sua vida aquilo que não condiz com o vivente. Depois, o 26º ponto é forte paciência, um lugar chamado Jasmoná. Jasmoná significa osso, ou coisa forte, sólida.
em cada parada, Deus revela algo novo para ser treinado e para ser vivido e melhorado pelo povo de Deus. Então, Deus pede nesta parada chamada Jasmuná que o povo de Deus fortaleça este dom de ser, ou peça ao Espírito Santo o dom da fortaleza, de ser forte, porque nos combatimentos a pessoa ou é forte ou ela é sucumbida no combate, não é? 27º é um lugar chamado Moserot, centro da alma. O homem é chamado a procurar qual o centro da sua alma, onde está o centro do seu ser. Efésios capítulo 4, versículo 27. Então é preciso procurar, diz Orígenes, fechar-se a tudo que é de fora por um momento de contemplação, para poder enxergar qual é o centro da sua vida, qual é o centro da sua alma, para poder conhecer-se, porque veja que na Bíblia, à medida que o homem conhece a Deus, Deus ajuda o homem a conhecer-se a si mesmo também. Veja que Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E quando Pedro responde quem ele é, aí Jesus diz, pois eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, eu te digo algo sobre ti que tu não sabias, certo? Porque à medida que o homem conhece a Deus, Deus revela o homem para o próprio homem. Este é muito belo também, não é? É preciso fechar os sentidos como portas de entrada para o mal. Então, à medida que o homem faz essa contemplação e fecha os sentidos, ele consegue chegar ao centro da alma, enxergar-se, se conhecer melhor, porque sem o autoconhecimento, o homem não conseguirá vencer nos combates contra o mal. Paramos no próximo ponto, 28º. Yor Akilgad significa mantenham-se firmes na tentação. Porque aqui Orígenes fala de uma tentação densa, de uma multidão de demônios que investe de maneiras múltiplas contra o homem. O inimigo investe com toda força contra o homem, contra os filhos de Deus, para tirá-los dos caminhos de Deus e para tirá-los das mãos de Deus. Então é preciso ser forte, não é? Esse é o último que nós lemos. Firmes na tentação. Yor Hagilgad. Sejam fortes na tentação. O combate é contínuo. Veja que Orígenes faz uma leitura belíssima dessa caminhada do povo, né? Que não é uma caminhada tranquila pelo deserto, mas é uma caminhada cansativa, cheia de intempéries, mas com momentos de refrigério dados por Deus. E já estamos no 29º ponto. Yotbatá, ou coisas boas. São dons que vêm como frutos dos combates. Os combates trazem as vitórias e as vitórias trazem aprendizados. O próprio combate traz aprendizados sobre a vida. Veja que à medida que nós vamos amadurecendo e vivendo combates, nós vamos vendo que há certas coisas que não combinam com a vida cristã, certas coisas que não combinam com o mundo cristão, há certas coisas que não combinam e que a gente tem que deixar para trás. Isso é sabedoria, não é? São os frutos dos combates. A sabedoria é um dos frutos do combate. 30º ponto, né, é Abroná, é o lugar mais alto. É um convite para evoluir e crescer, buscar as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo, buscai as coisas do alto. Abroná, mais alto. É o lugar, esse lugar por onde o povo de Deus passou, chama-se Abroná. Então veja que o povo de Deus vai passando de etapa em etapa, de lugar em lugar, e Evagrio faz comentários teológicos, espirituais, místicos, vendo a partir da palavra que situação foi aquela que o povo de Deus passou. Esta é a maneira de Orígenes e da escola de Alexandria interpretar a Sagrada Escritura, sempre de maneira alegórica, não é? Há também a maneira de Antioquia, embora Orígenes também use a filologia aqui, é claro, né? Próximo ponto é Ezion Geber,
Planos de um homem. Chega o momento em que o homem amadurece e faz seus planos. Não caminha ao sabor do vento, o homem amadurecido. Não caminha, deixa a vida me levar. Não caminha assim. Não age como se fosse uma criança que agora quer o brinquedo e chora pelo brinquedo, daqui a pouco recebe dos pais e quebra o brinquedo que recebeu. Mas o homem maduro, ele age conforme planos, ele planeja, ele se planeja. E esse é o lugar onde, é o próximo lugar da evolução da alma. Esse Yongeber, quer dizer, um lugar onde o homem aprende que é preciso planejar, que a evolução espiritual não acontece sem esses planos. Por exemplo, hoje em dia, se você não se planejar para ter seu momento de oração, você não tem, porque a vida é muito frenética. Você talvez, não sei, você pode ser um médico, alguém que já acorda com alguém chamando, né, de madrugada. E se você não tem aquele momento de oração previsto, né, para você rezar, aquele momento que você tira por dia, esse é o momento do meu encontro com Deus, do meu encontro com o Senhor, então você não vai ter. É preciso se planejar em todos os sentidos. A vida espiritual é planejada. Nesse curso, eu acredito que estão aqui somente pessoas que desejam evoluir na vida espiritual. Muitos veem o curso, não quero não. Eu estou bem do jeito que eu estou, como que não precisa evoluir. Todos nós precisamos. E às vezes alguém diz, alguém pode dizer, mas por que esse curso não foi ofertado gratuitamente? É porque há muitas despesas para se fazer um curso como esse, não é? Primeiro, a biblioteca que a gente constrói para poder fazer um curso como esse. Essa semana mesmo eu comprei 3 livros importados que me vieram da Europa e não são baratos. Depois não é barato para chegar até as minhas mãos. Se paga em euro, né? Se ganha em real, se paga em euro, né? Livros e material assim, né? Então não é uma coisa fácil. Bom, agir com consciência, planejar. 32º ponto de parada é o deserto de Sim, tentações ou provas. O homem precisa passar por certas tentações para tornar-se mais profundo. Agora eu vou usar esse óculos porque eu preciso dele. O homem precisa passar por tentações para tornar-se mais profundo e mais convicto sobre as suas verdades de fé. Quem não passa por dificuldades se torna uma eterna criança, se torna um chantagista. A terra rasgada pelo arado é a terra mais fértil. Então, só o coração rasgado é que consegue, de fato, ser espaço onde a graça pode crescer. Kierkegaard dizia, passar pela vida sem passar por sofrimentos, tentações ou provações é o mesmo que viver sem saber o que significa a vida. Quem vive assim, vive como uma pessoa enganada sobre a vida, dizia Kierkegaard. O próximo ponto é Or, é um lugar montanhoso. Subir ao monte, contemplar a glória de Deus. O homem aprende a ser também montanha, de alguma maneira. Uma montanha amena na vida dos outros, uma montanha que traz suavidade, um vento tranquilo. Então, não só nós subimos a montanha, o monte que é Cristo, mas nós aprendemos a ser também montanha para os outros. Aprendemos a ser lugar onde os outros se fortalecem, lugar onde os outros podem conosco contemplar a glória de Deus. Nos tornamos lugares suaves para amenizar o sofrimento, a dor daqueles que nos procuram. Or, lugar montanhoso. Então a alma precisa subir a esses lugares montanhosos e ela mesma tornar-se lugar de contemplação. No alto nós contemplamos, vemos de maneira mais completa as coisas, de uma maneira mais ampla, não é? Temos uma visão completa. Do alto de uma torre de uma igreja, nós vemos toda a cidade, principalmente no interior. Então, na altura, nós aprendemos a contemplar e nos tornamos também montanha para os outros. Próximo lugar é Salmoná.
lugar de sombras. Mas não é um lugar de sombra no sentido negativo, não é? O Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lucas 1,35, a visita do anjo Virgem Maria. Sombra que ampara, sombra que refresca das tentações. Esta sombra é Cristo e o Espírito Santo. É preciso aprender a viver debaixo da sombra de Deus. É preciso aprender a viver debaixo da proteção de Deus. Cada ponto desse, como eu disse, daria uma reflexão demoradíssima. Estou apenas citando e vou entregar, vocês vão receber aí no curso esses nomes digitados, porque são nomes que... Mas podem também ir diretamente ao livro dos Números, no capítulo 33, e acompanhar tudo isso. Aprender a viver debaixo da sombra de Deus. Não segundo os seus interesses, suas loucuras, mas debaixo da iluminação de Deus. O próximo lugar é Pomona, significa fragilidade e moderação na boca. O homem amadurecido, a alma amadurecida, é a pessoa que sabe quando falar, a quem falar, o que falar e como falar. É a moderação no falar, não é? Quer dizer, a alma, veja em que ponto já estamos, 35º. Então, às vezes, a gente quer exigir das pessoas que elas tenham já, quando elas entram na igreja, já tem essa moderação, né? Mas veja que ela acontece só mais adiante. Mas há também muita gente na igreja que passa 20, 30, 40 anos e não encontra essa moderação, né? A língua corta, é cortante, não perdoa ninguém, não perdoa nada, né? Pois é, 35º é Pomon. Depois, 36º, que a origem não comenta, é um lugar chamado Obote, né? 37º é Abaren, abismo. Ali ele faz uma reflexão sobre os grandes abismos da vida, os abismos, às vezes, que nós criamos. Na Bíblia se fala sobre o abismo que existe entre Lázaro e o rico. O rico pede que o pai Abraão mande Lázaro vir até ele, e o pai Abraão diz: entre nós existe um grande abismo. Há abismos que nós mesmos construímos, abismos que nós construímos entre pessoas, nas relações do dia a dia. Às vezes marido e mulher estão vivendo, mas os dois estão num grande abismo, um está aqui, outro está do outro lado, né? Certa vez uma senhora me disse: padre, eu não falo com meu marido faz muitos meses, mas eu tenho intimidades com ele. Quando ele deseja ter intimidades, eu durmo na rede, ele dorme na cama, ele bate na cama, dá 3 pancadas e eu vou lá. Mas nós temos intimidade. Quer dizer, intimidade, que intimidade é essa quando falta o diálogo, não é? Então, Abaru, não é? Abismo, é o momento em que a pessoa reflete sobre os muitos abismos que existem na vida. Há mundos e mundos, não é? Por que criamos tantos abismos? É uma pergunta que eu me faço sempre. E por que temos tanto medo do próximo? Por que o próximo, às vezes, aparece para nós como uma ameaça? 38º, Dibon, de Gad, é uma colmeia de tentações. A colmeia produz o mel, que parece algo doce. Parece não, é algo doce, algo que tem substância. Então existem tentações que têm sabor doce. E tentações que apresentam as coisas com sabor doce. Há poucos dias eu estive num congresso e uma das palestras foi sobre estas coisas, né, de tentações e tudo mais. E ali aquele que falava disse: olha, o demônio jamais vai aparecer
com olhos vermelhos, cauda, com chifres. Não. Ele aparece em coisas que são belas, que são doces, não é? Parecem ser doces, mas ao final não são doces, não são doçura. Transformam a vida do homem numa amargura. Pois bem, próximo, 30º nome, ou 39º lugar, ou 39º nome é Almon Diblathaim. É o escárnio dos filhos. É um desprezo, aquilo que é terreno, que é imundo. Assim a Orígenes traduz. Ele diz que o próximo passo da alma é quando ela começa a ter desprezo por certas coisas que antes ela gostava e que não eram boas. O apóstolo Paulo dirá: depois que conheci a Cristo, muita coisa que eu gostava hoje é para mim como esterco, quer dizer, não tem valor para mim. Então esse veja que já estamos no 39º lugar, né? 39º ponto, né, de crescimento da alma. É quando a alma começa a perceber que há coisas que não combinam com a sua vida cristã. A sua vida, ou a vida verdadeira está escondida em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Agora chegamos ao número 40, não é? É o 40º lugar onde o povo de Deus passa. Nebo, um lugar chamado Nebo, que significa separação. Vivo sem viver em mim. Mas que coisa bela, não é? Separação, ou superação, digo melhor, não é? Ou se diz como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou como se diz sobre Enoque em Gênesis: ele desapareceu porque Deus o levou, ele foi consumido. Ele foi, digamos assim, ele entrou em Deus de modo que já não se sabia mais, não é? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os antigos teólogos falavam de maneira muito poética que a aproximação e a vida cristã, a aproximação do homem com Deus e a vida cristã, é como a aproximação do ferro do fogo. O ferro fica vermelho, esquenta, e depois há um momento em que já não se sabe mais o que é o ferro, nem o que é o fogo. É a alma consumida pela graça, a alma que está cheia, plena da graça. Como o anjo disse à Virgem Maria: Ave Maria, gratia plena, ou que caritomene, né? Diz a alma cheia de Deus. E já estamos quase no final, quase chegando à terra prometida, não é? 41º espaço, 41º lugar, próximo ao Jordão. Toda essa peregrinação tinha este propósito de chegar aqui no Rio de Deus. No rio onde flui a sabedoria, o conhecimento, no rio que purifica para poder entrar na terra prometida. Jesus foi ao Jordão, eu disse isso no primeiro encontro, e voltou ao Egito para realizar no homem uma outra libertação, que não era uma libertação só de um lugar. E Orígenes também não trata a saída do Egito como a libertação de um lugar, mas a libertação de um estado de ânimo, de uma vida como prisioneiro do demônio, uma vida conforme o pecado. O homem é liberto e caminha para a terra prometida. O Jordão era a única coisa que separava agora o povo da terra prometida. A terra prometida seria ainda incompleta, diz Orígenes, como tudo neste mundo. Aquela terra prometida, não é o céu, porque aqui ele faz uma distinção, né? Aquele lugar, como lugar no tempo, lugar de espaço e de tempo, será também um lugar incompleto. O homem só vai encontrar a sua completude no céu, na terra prometida. Por estes nomes, diz Orígenes, indicamos os pontos de progresso pelos quais as pessoas passam. Essa marcha progressiva, uma marcha de progresso espiritual, sugere também uma lógica e uma ordem. Ela segue uma lógica e uma ordem.
para dizer que o progresso espiritual ele é contínuo e ele é organizado. São sucessivos lugares, sucessivos progressos, e não se pode saltar e nem pular um desses lugares, porque senão o progresso será ilusório. Então, amados irmãos e irmãs, espero que tenham gostado dessa exposição sobre esta homilia de Orígenes. E veja que os antigos não tinham pena de refletir nem de escrever, né? É uma homilia longa, né? Na qual Orígenes trata da saída do povo de Deus até chegar ao Egito, comparando e fazendo analogia com o homem que precisa continuamente sair do Egito, romper com a sua vida de pecado para alcançar a vida da graça, para alcançar definitivamente o paraíso. Então, estas aulas que nós fizemos agora, esses dias, foram aulas bônus, né? Não estão previstas no curso, mas adiante nós vamos falar de origem, mas vamos falar de um modo geral, apresentar algumas obras, mas não assim. Mas eu vou gravar ainda dentro dessa progressão, à medida que os encontros vão acontecendo, nós vamos fazer uma meditação sobre Orígenes e o Cântico dos Cânticos, a alma que esposa o próprio Deus, ou a alma que casa com Cristo, né? A alma que busca em Cristo o seu esposo definitivo, né? Então, nós vamos tratar também sobre isso oportunamente. No próximo bloco, no módulo número 2, nós vamos tratar das antiguidades cristãs. E ali nós vamos ter um bloco mais denso, que eu dividi em 2.0 e 2.1, para que a gente possa refletir com calma sobre todas estas questões das antiguidades. Não se pode falar de patrística sem falar de antiguidades cristãs, sem contextualizar os padres dentro do ambiente no qual eles viveram. Grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.